Elizabeth da Esperança, Paz das Sombras, capítulo 3. Irei enlouquecer? Minha alma tem seu segredo, seu mistério. A minha vida, minha dor é sem remédio, por isso a tenho escondida. Árvores. Quanto mais eu refletia, mais me convencia de que o doutor tinha razão, e o horror e o medo me privavam quase dos sentidos, embora já contasse 14 anos de idade. Eu era, em certos sentidos, uma criança, educada como fora, quase isolado das outras meninas estranhas ao círculo da minha família, e raramente admitido na sociedade de seus membros mais idosos. Tinha crescido ignorando completamente muitas coisas que discutiam entre si as crianças da mesma idade. E nessa perturbação eu não tinha quem me socorresse e aconselhasse. Meu pai estava longe, minha avó, que era muito boa, vivia em sua própria casa ou visitava os seus outros filhos. Ela restava a velha criada, mas eu sentia às vezes repugnância em fazer-lhe confidências, porque se eu estava realmente louco, era preciso ocultá-lo o mais possível. E não queria que alguém conhecesse as ilusões de que eu era vítima. Perguntava a mim mesmo se havia medicamentos para curar a loucura e se o doutor podia auxiliar-me de algum modo. Talvez que houvesse nos meus olhos alguma coisa de singular, porque me recordava com medo de que todas as vezes que eu, voluntário ou involuntariamente, havia tentado tocar nos meus amigos fantasmas, quando eles passavam, minha mão não experimentava impressão alguma de contato. E ainda notara que eles recuavam para não serem tocados. Por causa disso, lhe chamava sombras, mas até então pouco pensava nisso. Agora perguntava a mim mesmo se seus olhos não me enganavam. E esses pensamentos me era mais grato do que eu de vir a enlouquecer, mas este me obcecava noite e dia. Recordava-me de ter ouvido uma criada dizer que uma das práticas dos hospitais de doidos era para fazer cócegas nos pés dos pacientes. Ela dizia ter lido num livro intitulado Valentino Vox. Eu não podia suportar cócegas nos pés, mas talvez que me não risse tanto se o emprego desse meio fosse prolongado. Perguntava a mim mesma se a vida dos loucos era longa. Receava isso, lembrando-me de um velho que parava às vezes na nossa vizinhança, mendigando e vendendo cabides de roupas, e que uma vez parado em frente da criada, a assustara com as suas pragas e terríveis maldições. Ela lhe chamara louco. Desejaria saber se algum dia me assemelharia a ele, se aprenderia a praguejar e traria com ele um rosto sujo e cabelos mal penteados. Era preferível ser encerrada no hospital de doidos. Todos os horrores que eu ouvira dizer acerca desses estabelecimentos me vieram à mente antes de adormecer. Na noite se seguiu a minha conversação com o doutor e resolvi ocultar meu estado a todos, por tanto tempo quanto me fosse possível. Se eu estivesse louco, pelo menos ninguém o saberia. E talvez que o mal fosse curável, visto ou não ser sempre afetada. De quando em quando os fantasmas desapareciam durante meses e só voltavam quando eu me achava só ou indisposta para o trabalho e o estudo. Eu saudava-os então com alegria. Desde esse dia tudo mudou. A minha satisfação em ver os fantasmas passarem rapidamente diante de mim e cruzarem comigo nas escadas cedeu lugar a um sentimento humilhante de medo e desolação. Eu não tinha mais motivo para alegrar-me agora ou ver essas formas familiares, pois que isso era então somente uma prova de que a minha enfermidade não me havia abandonado. Veio-me depois outra ideia. Era Satanás quem forçava meus olhos a verem coisas que não existiam. Isso lançou uma nova luz sobre a questão. Eu me achava quase contente, porque tudo me era preferível à loucura. Se o inimigo era Satanás, somente Deus podia auxiliar-me. E eu sabia que ele não me negaria isso no instante.
aparição mesmo de uma senhora, mesmo de uma sombra fosse real, eu imaginara fazer precipitar-me de joelhos orando em meu quarto, muitas vezes pela manhã, como durante o dia ou a noite. Eu caía de joelhos para implorar a minha libertação das magnações do diabo. Tornei-me reservada, tímida, nervosa. Tinha medo de passear de uma para outra câmara, medo de ficar só em qualquer momento do dia ou da noite, vigiando cada uma das minhas palavras, com receio de denunciar minha loucura. Não ousava dirigir a minha vista para qualquer direção, com medo de que supusesse que eu procurava ver os fantasmas. Tornei-me ávida de ocupações, receosa de achar-me sem ter o que fazer, pois fui informado de que Satanás inspirava maldade aos ociosos. A Bíblia ficou sendo a minha companheira constante. De dia eu o trazia no bolso, de noite a estreitava contra o coração. Imaginava-me assim, bem armada contra o poder do diabo. Quanto durou esse estado de coisa, não me posso de todo recordar. Parece-me, entretanto, que envelheci muitos anos nos meses que decorreram até o novo regresso de meu pai à casa. Ele impressionou-se alguma coisa com a minha palidez e magreza e ficou espantado com os meus modos esquisitos e nervosos. Ela cresce, disse minha mãe. Todas as meninas ficam pálidas e magras quando tem crescimento rápido. Eu preferia que ela não crescesse e estivesse menos pálida e franzina, disse meu pai. Ela deveria passear mais, em vez de permanecer aqui, presa aos seus estúpidos livros e à sua postura. É preciso ver se uma mudança de ares pode restituir alguma cor a estas faces pálidas. Depois de muitos projetos propostos, discutidos e rejeitados, decidiram afinal que, na falta de coisa melhor, eu acompanharia meu pai em uma viagem ao Mediterrâneo que devia durar 2 ou 3 meses. Férias deliciosas, um navio fantasma. Há um barco fantasma, diz-nos ela, dos mortos, um batel cortando o mar. Chamam-no Carmilham, tem sua equipagem, com ele espectral e na procela, sem um trapo de vela que o auxilie. Se alguém que no timão sua marcha guie, mostra-se prosseguindo em sua viagem, canção contra ou a feição do vento e sem parar, Longfellow. Estas férias foram, sem exceção, o período mais feliz de minha vida. Então tudo era novo, fresco e delicioso. Mesmo o grande navio era para mim uma inesgotável fonte de interesse. O amor que meu pai dedicava aos animais, contrariado em casa. Aí tinha seu livre curso, frangos, patos, leitões e um par de cabras ocupavam seus respectivos compartimentos. As cabras tinham sido trazidas com o fim de me fornecerem um leite que eu detestava, contudo divertia-me muito, particularmente no momento de serem ordenadas, porque pareciam achar grande prazer em evitar as tentativas do rapaz, escorregando desse trabalho. As escotilhas do salão estavam cheias de plantas escolhidas, tendo suspensas entre os seus ramos gaiolas com passarinhos cantores. O membro mais notável desse jardim de bichos era um macaco. Negro, cujas artimanhas maliciosas faziam ao mesmo tempo o tormento e as delícias de todos os habitantes do navio. Ele adorava meu pai, porém comigo, sem que eu conheça a causa, nunca foi amável. Meu pai dizia que esse animal era ciumento, e notamos muitas vezes que quando meu pai me acariciava, o macaco se retirava para sua cama, onde se assentava com um ar triste e melancólico. Não abandonava esse lugar enquanto eu estivesse junto de meu pai. Finalmente havia também um enorme cão terra nova chamado Jack, que era um antigo conhecido meu e que, desde que pisei a bordo, pareceu constituir-se meu protetor e companheiro, inseparável. Bem depressa conheci toda a gente de bordo, oficiais e marinheiros,
tendo tantos amigos, companheiros e camaradas de recreio, tendo tantas cenas novas a observar com essa constante mudança do mar e do céu, as alegres férias tornaram-se para mim, como as chamei depois, um verdadeiro paraíso. Um dos meus amigos particulares a bordo era o oficial N, o qual, não bastante já ser primeiro-tenente, era o mais jovem de todos, exceto que, segundo as minhas ideias infantis com relação à idade, quem passasse dos 20 anos já era muito idoso. Esse tenente era quem dirigia as minhas lições cotidianas. Meu pai, para conformar-se com os desejos de minha mãe, tinha religiosamente empreendido essa tarefa, na qual insistia muito. O ponto fraco de meu pai era, porém, a complacência, a sua maior virtude, na minha opinião. E alguns mimos ou um beijo davam motivo à dispensa de 1 hora de estudo. À medida que a minha saúde se fortalecia, a minha disciplina aumentava. Era-me impossível trabalhar quando o sol brilhava, quando os passarinhos gorjeavam e se ouviam o macaco e o cão fazer cabriolas por cima das nossas cabeças. Quando eu fechava os livros, meu pai maneava a cabeça e dizia: vai lá ainda uma vez, porém seja a última. O tenente N encarregou-se então da minha educação, colocada entre os meus 2 preceptores, arranjei as coisas de modo a fazer o que me agradava. A única coisa que me recordo de ter aí aprendido foi o modo de desviar a agulha da bússola, o que eu fazia muitas vezes com grande alegria dos meus novos amigos, que admiravam a minha habilidade de tornar louca a agulha imantada. Obrigando a percorrer todo o quadrante do norte ao sul e do sul ao norte. Fiquei, também é certo, conhecendo muitas coisas com relação aos lugares que visitamos, as histórias das cidades da Itália, os costumes, os modos, os usos de seus povos, as descobertas e as escavações de Pompeia foram-me contadas de tal modo que ficaram impressas em meu espírito muito melhor do que se me tivesse feito isso ler. Era uma educação perfeitamente divertida, os sonhos e as fantasias abandonaram-me. Meus amigos fantasmas foram esquecidos. O sonambulismo a que eu era sujeito ficou curado. E tornei-me semelhante às outras raparigas da minha idade. Sadia, feliz, não pensando senão em divertidos e espirituosos gracejos, detestando a clausura da câmara e todo o constrangimento, e só pensando em pequenas aventuras, especialmente quando havia nelas algum perigo. Em tudo eu tinha um apoio do tenente N, que projetava constantemente novos divertimentos durante as travessias, ou organizava excursões quando estávamos em algum porto. Meu pai permitia muitas vezes fazer o que me agradava, ainda que em certas ocasiões hesitasse diante das minhas propostas, perguntando a si mesmo o que a mamãe diria se o soubesse. Entretanto, eu estava satisfeitíssimo com os progressos da minha saúde, com a minha alegria natural, e observava frequentemente que ninguém me reconheceria quando eu voltasse para casa. Geralmente acompanhava-me em minhas visitas aos armazéns e fornecia o dinheiro necessário para minhas numerosas compras. Por isso considerei-me uma milionária quando fomos chamados à Inglaterra e passei a dar um balanço das minhas propriedades acumuladas durante esses 3 meses de viagem pelas cidades encantadoras da costa italiana. As minhas propriedades consistiam em luvas, pantufos, águas de colônia, coral, conchas, ornamentos de mármore, mosaicos de segurar papéis, estojos de agulhas e frascos de perfumes feitos de lava. Eu achava um prazer imenso em pensar no modo de dispor desses tesouros em favor das minhas amigas, e os meus pensamentos detiveram-se nisso por mais de um dia. Foi então que se deu um dos incidentes mais estranhos e incompreensíveis, que veio lançar uma nuvem sobre essas férias felizes, fazendo-me voltar à lembrança da minha vida passada e dos desgostos que eu já havia esquecido. Reinara durante o dia um calor intenso, mas a viração causada pela marcha rápida do navio se nos apresentava extremamente fresca. O sol sepultava-se em um banho de chamas, o céu estava maravilhoso em sua diversidade de cores, carmesim, ouro e amarelo.
O mar mostrava-se plácido e liso, sem apresentar uma ruga, salvo no sul do nosso navio, onde a espuma branca e franjada refletia a beleza das cores do alto, criando assim uma das mais deliciosas cenas terrenas que se pode imaginar. O tenente N achava-se no tombadilho e, como era de costume, eu estava ao seu lado, discutindo com vivacidade os acontecimentos dos últimos dias. As cenas que havíamos presenciado, os métodos e defeitos das compras que fizemos na nossa última excursão à terra. Minha língua, como meu pai costumava afirmar, prosseguia dizendo 19 por 12. Durante a nossa conversação, tínhamos notado muitos navios à distância, e então estando discutida e esgotada a questão das nossas compras, fixei a minha atenção nos navios, desejosa de mostrar minha habilidade em distinguir uma das outras as espécies de embarcações, classificando-as como os marinheiros. O tenente N e eu discordávamos em relação a um navio que se mostrava na linha do horizonte. Seria uma galeota ou um brigue. Cada um de nós sustentava a sua ideia. Tomais o meu óculos e vereis que tenho razão, disse ele, passando-me o seu óculos de alcance. Eu trocava o meu com o dele, quando repentinamente fiquei petrificada, vendo um grande navio perto da proa do nosso. Durante a conversação, só tínhamos observado o lado de onde o nosso navio vinha, e muito interessados na nossa discussão, não prestávamos atenção ao que se passava à nossa frente. Olhai, bradei assustado. O que? Perguntou o meu companheiro. O navio, por que não parais? Vamos chocar com ele, parai, por que não fazeis? Gaguejei com terror. O navio estava tão perto que se podia distinguir os homens no seu tombadilho, e nos aproximávamos dele com uma rapidez assombrosa. Que tendes, minha filha? Que navio é esse? Que quereis dizer? Por que havemos de parar? Segurei-lhe no braço, obrigando-o a voltar-se, porque ele estava olhando para mim. Em sua surpresa, em vez de fixar o navio contra o qual avançávamos com rapidez, estais agora vendo, estais cego, balbuciei, e em meu terror sacudiu repentino. O navio, parai. Ele não prestou atenção às minhas palavras, mas, desembaraçando-se na minha pressão frenética, fez-me assentar em uma cadeira que tinha sido colocada para mim em um lugar abrigado. No entanto, a minha única ideia era que nós íamos perder o que devia ir para junto de meu pai. Pelo que me escapei e fui correndo pelo tombadilho. Ele, porém, alcançou-me e deteve, insistindo para que eu me acalmasse. Como posso estar tranquila quando vamos afogar-nos? Deixar-me partir, papai. E eu gemi lutando de novo. Depois, curvei-me, escondendo meu rosto sob o seu braço, porque o estranho navio estava então atravessando bem diante da nossa proa, mostrando suas brancas velas enrubescidas pela luz do sol poente. Um homem achava-se no tombadilho, com os braços cruzados, apoiado a bordo, esperando o choque do nosso navio. Vi isso num relançar de olhos antes de esconder o meu rosto. Tudo pareceu tornar-se negro e meu coração cessou de pulsar, enquanto eu esperava o inevitável choque. Oh, que agonia nesses momentos! Nenhum tempo apagará da minha memória os pensamentos que me assaltavam o cérebro, enquanto eu esperava o encontro das duas embarcações. Pareceu-me que esse momento teve a duração de uma vida inteira. Que há, vejamos, por que estás tão assustada? Perguntou o tenente N. Passou o outro braço por cima dos meus ombros. Eu, porém, não podia responder, e só gemia e tremia. O choque demorava-se, e arrisquei-me a levantar os olhos. O navio tinha desaparecido. O alívio foi tão grande que um soluço me abalou todas as lágrimas. E as lágrimas banharam minha face. Onde está ele? Que caminho seguiu? Balbuciei quando pude falar. Não sei o que queres dizer, replicou o tenente. Não há navio algum perto de nós. Se o houvesse, acreditais que eu não o veria?
Ergui-me e lancei uma vista inquieta ao redor de mim. Atrás de nós, no sulco traçado pelo nosso, vi o navio com as suas velas estendidas. Distingui todas as cores da sua mastreação e notei que as velas, desta vez colocadas entre nós e o sol poente, não mais se apresentavam enrubescidas como na primeira posição, mas sim com a cor cinzenta. Eu via os homens a se moverem na coberta e o pavilhão flutuando no alto do mastro. Parecia não estar a mais de 50 pés de nós, mas essa distância aumentava rapidamente. Para mim era evidente que, sem eu saber como os navios tinham passado um através do outro, e que então seguiam rumos diferentes. Não podereis agora vê-lo? Perguntei, apontando para a embarcação que se afastava. Nada vejo, respondeu laconicamente o tenente. A secura do tom com que se exprimiu e a reação da emoção intensa que eu havia experimentado era muito forte para mim. E desfiz-me em lágrimas, soluçando sem querer ouvir as palavras tranquilizadoras do meu amigo. Eu estava horrivelmente fatigado e trêmula. Minhas lágrimas corriam, apesar dos meus esforços para retê-las. E somente se detiveram quando o tenente induziu ao que me recolhesse ao meu camarote para repousar, acrescentando: não desperteis vosso pai, e nada lhe digais do que vos assustou e do que vistes. Atendi-o com a cabeça, segui lentamente. Para o meu camarote, lamentando que ele tivesse recomendado não despertar meu pai e nada lhe contar. Por isso me teria acalmado e consolado. Parei em frente à sua porta, esperando que algum ruído me provasse que ele estava acordado, mas só pude ouvir a sua profunda respiração. Retirei-me para o meu pequeno camarote, atirei-me ao leito, chorando e tonta de sono. Na manhã seguinte, ao despertar, meus pensamentos voavam para o navio misterioso e a estranha conduta do tenente N. O meu primeiro impulso foi ir ter com o meu pai e contar-lhe tudo, pelo que apressei a minha toalete a fim de encontrá-lo antes do almoço. Enquanto eu penteava os meus cabelos, ia pensando na singular recomendação do tenente N. De repente, assaltou-me uma ideia. Sem dúvida, meu pai iria censurar-me de qualquer modo por se haver aproximado. Iria censurar-lhe de qualquer modo por se haver aproximado tanto do outro navio. Se bem que nada de mal tivesse sucedido, eu sabia que quando o navio a vapor chega a tal proximidade de um navio de velas, há uma infração das regras da náutica. Ouvira dizer que o navio a vapor devia dar sempre passagem aos navios de vela, ou, em linguagem marítima, deixar-lhe o campo aberto em pleno mar. E sabia que, permitindo ao nosso navio aproximar-se tanto do outro tenente N, havia cometido uma falta contra a lei, que ia contrariar muito meu pai. Recordei-me também de me haver muitas vezes avisado que não era permitido conservar-se com um oficial de quarto quando ele estava dirigindo a navegação, e eu não podia fugir à responsabilidade de o haver feito justamente nesse momento. Eis aí, pois, o que eu não convinha que meu pai soubesse, e comecei a compreender que alguma coisa séria e desagradável podia suceder ao tenente N, se meu pai viesse a conhecer o perigo de que tínhamos escapado. Mentalmente tomei a resolução de não causar tal desgosto ao meu amigo. Com isso conservava sobre os ombros um peso incômodo, mas ficava satisfeita, carregando pela sua salvação. Durante todo esse dia encontramos-nos passeando junto e conversando. Não se fez menção do ocorrido da tarde precedente. No dia imediato ao jantar, meu pai perguntou-me por que eu havia chorado na outra tarde, imaginando estar vendo o navio. Esse modo de falar fez subir ao meu rosto e mesmo às pontas dos meus dedos um rubor de indignação. Eu não sabia o que responder. Quando o riso sonoro do tenente N e o sorriso dos outros convivas me fizeram compreender que o fato já não era um segredo. Isso era muito forte para mim, para a minha resolução, e portanto tive de fazer rapidamente toda a minha narração. Eu falava depressa, com ardor, tendo voltado toda a cena ao meu espírito.
recomeça com mais calma, disse meu pai, quando me detive com um soluço. Repeti a história. Por que não me disseste isto quando desceste? O tenente N recomendou-me que não vos acordasse. Ontem quis contar-vos tudo e ia fazê-lo quando me veio o pensamento de que podeis incomodar-vos com ele por ter aproximado tanto do navio. E acreditei ter sido esse o motivo pelo qual ele me recomendara que nada vos dissesse. Por isso não fiz e lamento ter sido obrigado a falar-vos disso agora, pois que ele zomba de mim. Concluí com um ar de ressentimento. Depois do jantar, meu pai levantou-se e foi conversar no tombadilho com os oficiais. Não ouvi mais falar do fato, senão na tarde daquele dia. Meu pai veio ter comigo e disse com uma voz opressa que não me permitia mais pregar essas peças e repetir tais histórias. Ele tinha procedido, segundo disse, a um minucioso inquérito entre os vigias de bordo, quanto ao navio que eu declarara ter visto. E todos sustentavam não nos termos cruzados com navio algum depois de sairmos do porto, e que só viram que eu chorava amargamente. Assim tudo ficava em volta de mistério. E vi plenamente que não podia esperar que acreditasse na minha palavra diante de tantas evidências contrárias. O antigo peso de ansiedade e terror que tinha saído do meu coração durante essas longas férias pareciam cair de novo sobre mim. Filosofei sobre a possibilidade de existirem navios fantasmas, como existia um mundo fantasma. Então as antigas perturbações voltaram e tornaram meu coração pesado e contristado, ainda que os pequenos incidentes variados da vida a bordo impedissem-me de dar a esse mal tanta importância como anteriormente. Apesar de tudo, as minhas férias não acabaram bem. Alguma coisa se tinha levado entre meu pai e eu. Uma nuvem leve, na realidade, porém, que erguia um obstáculo invencível no seio da nossa encantadora intimidade. Ele acreditava-me capaz de mentir, e essa suspeita indignava-me e fazia infeliz. Não podia banir da minha mente a ideia de que o tenente N desejava esconder a sua falta em relação ao navio, persistindo em declarar que não o tinha visto. Eu indignava-me igualmente de ter ele próprio ido contar a história, depois de me haver proibido de fazê-lo. Tempo depois pedi-lhe que me dissesse o motivo da proibição que me havia feito, e ele respondeu: porque vós acháveis em tal estado de emoção e agitação que julguei fazer-vos mal qualquer repreensão que vosso pai vos desse, por ter tido tão estranhas fantasias. Eis tudo. No entanto, as minhas férias tinham perdido o seu encanto e comecei a desejar o término da nossa viagem. A tentativa misteriosa. Nessa mesma hora, uns dedos de mão de homem mostraram-se escrevendo na frente do candeeiro sobre o estuque da parede do Palácio Real. E o rei via esses dedos que escreviam Daniel 5:5 da Bíblia. Durante 1 ou 2 anos que passei na escola, fiquei de alguma sorte libertado dos meus sonhos e fantasmas. Minha educação tinha sido bastante descurada e parece recuperar o tempo perdido. Eu era obrigado a estudar muito, tinha me colocado em uma classe de alunos muito mais jovens do que eu, e mesmo aí achei-me mais do que as minhas companheiras de classe, ignorante dos primeiros elementos de instrução. Em menos de 1 ano, porém, eu havia estudado tanto que me foi permitido concorrer na leitura de muitos assuntos com as alunas das classes superiores. Minha saúde era boa, o meu estudo era um gozo e eu prosseguia nele com ardor, divertido e travessa entre as meninas da minha idade. Tornei-me o elemento indispensável de todos os seus divertimentos. Esse espírito de malícia tem suas desvantagens, pois que, no fim de algum tempo, eu era considerado a promotora de todas as estronhices que se descobriam. Apesar disso, eu achava gosto nos estudos e amava as minhas professoras. Muitas das antigas alunas terminaram seus estudos ao mesmo tempo que eu. Nesse termo, devia efetuar-se um verdadeiro exame, e tanto as professoras como as alunas pareciam desejosas de colher então as suas glórias.
Nas últimas semanas de maio, os nossos investimentos foram postos de lado e o nosso salão barulhento ficou transformado em tranquila sala de estudos. Quando findava o trabalho do dia, aí ficávamos ocupados em fazer certos preparos destinados a produzir um grande efeito sobre os espectadores desses exames. Meu trabalho achava-se em grande parte terminado, à exceção de um tema que eu devia descrever. Minhas tentativas nesse sentido tinham obtido sempre como resultado verdadeiros fiascos. Até então, as composições por mim assinaladas eram mais devidas a uma das minhas camaradas de classe que aos meus infelizes esforços. Era uma coisa bastante conhecida que os temas de Lídia Olívia e os meus deviam ser trocados. Desta vez, porém, foi-nos em tom severo declarado que as composições deviam ser absoluta e inteiramente originais, e que nenhuma de nós tinha permissão de auxiliar ou receber auxílio de quem quer que fosse na confecção desse trabalho. Se bem me recordo, o assunto escolhido para mim foi a natureza, ou o que é a natureza. O fim do prazo designado ia se aproximando, e eu estava cada vez mais desesperado, devido à minha incapacidade para escrever ao menos 12 linhas sobre o assunto. Muitas vezes comecei assim: a natureza é a nossa mãe comum, ou a natureza compreende tudo que é o universo. Chegando, porém, a esse ponto, eu me detinha, não podendo achar outra frase que não me parecesse imperfeita, manca ou mesmo absurda. Eu ia estragando meu papel, folha por folha, e não elaborava um começo de composição, senão para vê-lo terminar no mesmo modo. Todas as tardes, preparando os meus materiais de escrita, eu perguntava a mim mesmo o que me aconteceria se no dia imediato não obtivesse melhores resultados. Todas as noites deitava-me com a decisão de não dormir, mas de refletir e tomar nota das minhas reflexões das primeiras horas da manhã, depois de ter pousado a cabeça no travesseiro. Porém, as minhas resoluções de nada serviam e eu ficava sem dar conta da minha tarefa. Os dias pareciam voar, os alunos estavam ocupados em copiar cuidadosamente as notas tomadas a lápis. Eu pensava com inveja nos progressos das duas composições, nos floreios da sua linguagem, nos sorrisos satisfeitos com que elas contemplavam a sua obra. Tudo isso era, porém, inútil. Quanto mais me penalizava, mais estúpido eu ficava. Nada mais podia fazer que chorar em segredo as minhas angústias. Muitas vezes encerrava-me no meu quarto e pedia de joelhos que me viessem ideias. A prece, porém, não dava resultado e a minha cabeça ficava mais vazia que nunca. A natureza é a nossa mãe comum. Essas palavras começavam a zoar aos meus ouvidos e a dançar diante dos meus olhos. Parecia correr uma atrás das outras na minha cabeça vazia, jogando a cabra cega, saltando ou reunindo-se até que me risse alto dos meus pensamentos. Só faltavam 3 ou 4 dias para a chegada do grande momento. Todos os nossos desenhos, papéis e trabalhos de agulha tinham sido reunidos e as composições das outras já estavam entregues. Quando pediram a minha, respondi com hesitação que ainda não estava pronta. Disseram-me que restava muito pouco tempo e que eu devia prepará-la sem demora. Nesta noite, muni-me de uma vela, papel e lápis, e depois que nos retiramos, assentei-me no meu leito, decidida a fazer alguma coisa, mas apenas tinha eu escrito de novo aquelas palavras terríveis. As vozes queixosas de minhas companheiras de quarto ordenaram que eu apagasse a vela, ameaçando-me de fazê-lo elas próprias, se eu não as atendesse. Não havia outro remédio senão obedecer. Voltei meu rosto para a parede e chorei até adormecer, resolvido entretanto acordar ao alvorecer a fim de escrever qualquer coisa. Na manhã seguinte, porém, só fui despertada com um choque de uma esponja molhada que uma das minhas companheiras lançara sobre mim. Tive a triste consciência da minha inépcia para cumprir as minhas resoluções. Meu primeiro olhar foi para as folhas de papel e o lápis que eu colocara sobre a mesa ao lado do meu leito. As folhas estavam espalhadas em desordem, algumas mesmo pelo chão. Abaixando-me com a cabeça e o coração perturbados para apanhar tudo, vi
que muitas dessas folhas estavam cobertas de escrito, e o meu primeiro pensamento foi, naturalmente, que na véspera à noite eu tinha trazido para o meu quarto rascunhos de escrita em vez de papel limpo. Mas olhando de novo, reconheci nesses papéis a minha letra. Perplexa e espantada ao mesmo tempo, assentei-me em camisola de dormir à beira do leito, insensível às pilheiras das minhas companheiras, que se vestiam zombando da minha preguiça, ou do meu aspecto estudioso, como elas diziam alternadamente. Eu estava absorta na contemplação dessa escrita e não prestava atenção alguma ao que elas diziam. Surpresa e arrebatada ali com ardor, uma depois da outra, essas páginas. Não sabia como essa escrita se achava ali, mas a princípio não pensei nisso, pois me entreguei ao prazer de ler esses belos pensamentos, expressos em frases tão simples e poéticas. Vinde cá, minhas amigas, disse eu. Escutai isso, e comecei a ler em voz alta. No começo, Deus fez o céu e a terra produziu as plantas, e as plantas deram sementes de sua espécie, as árvores produziram frutos, cujas sementes eram das suas espécies, e Deus viu que isso era bom. Calai-vos, calai-vos, brateavam elas. Mas eu prosseguia na minha leitura através dessas páginas em que se patenteava, como em um quadro, a visão do novo mundo, desabrochando em sua primitiva e gloriosa beleza aos raios do sol, da lua e das estrelas. Cada explanação era mais rica em beleza, mais maravilhosa que a precedente, desde as estrelas prosseguindo em seu curso circular até a ervazinha tomando a sua cor dos raios do sol. Eu lia com tanta paixão que nem mesmo reparei na atitude das minhas ouvintes. Elas estavam longe de experimentar o mesmo arrebatamento que eu. Foi só no fim que tive consciência de suas observações, chacoteando acerca da minha pretendida inépcia para fazer descrições. Foi sob o domínio de estranhos sentimentos que nessa manhã penetrei no salão da aula. Pouco notei a frieza e o mau humor das minhas companheiras de classe. Tão cheias estavam a minha cabeça dos quadros evocados por essa misteriosa escrita. Senti-me agitado, excitado e impaciente, até que meia hora de recreio permitiu-me reler essas páginas. Foi então que meditei sobre a estranheza do fato. Como se dera isso? Quem tinha escrito e quando for escrita essa composição? O pensamento de que alguém quisesse pregar alguma peça veio-me à mente, causou-me temor, mas não, a letra era minha, nisso eu não podia enganar, nem haveria discussão possível. Eu a tinha, pois, escrito, mas quando, durante o sono, eu já tinha ouvido falar de coisas semelhantes, mas não era esse o meu caso. Reconheci-me inteiramente capaz de arranjar em ordem meia dúzia de frases, de onde, portanto, podia prover esses belos períodos tão poéticos e tão fortes que quem os lia se sentia arrebatado nas asas da imaginação para as cenas de desabrochar da natureza. Todo dia atormentada por meus próprios argumentos favoráveis ou contrários relativamente ao autor da escrita e pelo procedimento de minhas companheiras. Elas pretendiam que a minha inaptidão para escrever a descrição não fora mais que um pretexto, um ardil para deixá-las terminar o seu trabalho e vir depois apresentar o meu, com o fim de eclipsá-las completamente. Por mais de uma vez resolvi não me utilizar desse trabalho, mas a tentação era forte. O fato acabou por chegar aos ouvidos da nossa professora e tive ordem de levá-la ao seu gabinete todos os papéis, o que fiz tremendo de medo. Fazendo-me assentar, ela tomou as folhas e lançou um rápido vista sobre a primeira página. Depois, fixando-me com expressão severa, com o olhar com que ela costuma encarar as culpadas, disse: onde encontraste isso? Não copiaste de algum livro? Não, senhora, explicai-vos então, diz ela. Contei-lhe timidamente todos os meus insucessos nas numerosas tentativas de composição que eu fiz depois de escolhido o assunto. Disse-lhes qual tinha sido o meu desespero e
Expliquei-lhe como todas as noites eu levava para meu quarto papel e lápis, a fim de tomar nota das ideias que me ocorressem durante a noite, pois me parecia que no leito se podia pensar bem. Acrescentei que eu adormecia regularmente, sem ter pensado em nada e, por consequência, sem ter que recordar-me da manhã seguinte. Contei-lhe também quanto eu tinha orado na noite precedente, pedindo a inspiração depois de haver inutilmente tentado escrever no leito, por me terem as companheiras obrigada a pagar a velha e a deitar-me. Confessei ter chorado até o momento em que fui vencida pelo sono e que, ao despertar na manhã seguinte, eu tinha encontrado os papéis cobertos de escrito. Supondes que alguma das vossas companheiras tenha escrito esta composição? Perguntou-me ela. Respondi-lhe que não podia supor que outra pessoa, a não ser eu mesma, a tivesse escrito, porque reconhecia a minha letra e, além disso, os lápis estavam de todo gastos, provando que haviam sido utilizados durante a noite. Mas não vos lembrar de haver escrito isso? Não. E achar justo que esse trabalho passe como vosso? Essa era a questão que me perturbava, e eu disse tremendo: não sei o que devo fazer, desejava que alguém me aconselhasse. Esta indecisão me infelicita muito, e as lágrimas que não estavam longe começaram a correr-me pela face. Creio que a minha visível angústia abrandou a mestra, porque ela me disse quase com bondade: vou ler a vossa composição, pensarei a respeito, e depois vos direi o que deveis fazer. Deixei o gabinete com o coração aliviado, feliz por ter descarregado a minha responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa mais competente do que eu. Uma hora depois fui de novo chamado ao gabinete, onde, para aumentar a minha consternação, achei o reitor conversando com a professora. A meu ver, o fato tinha tomado uma importância terrível e eu sentia-me muito nervosa. O reitor desejava conhecer tudo o que se refere a esta escrita. Contai-lhe, pois, tudo, disse a professora. Repeti a história, depois de que fui submetida a uma longa série de perguntas. Que livro havia eu lido sobre o assunto? Eu não me recordava de haver lido outra coisa, a não ser a Bíblia e os livros da escola. Escrevestes composições desse gênero antes de entrardes para a escola? Não, disso estou certo. Por que vós supondes a autora desta composição? Porque está escrito com minha letra e no papel que eu levei para o meu leito. Fizeste alguma vez durante o sono qualquer coisa de que vós não lembrasse pela manhã? Respondi hesitando: sim. Eu sabia ter ido em muitas ocasiões ao quarto do meu irmão, mas não acreditei nisso, senão quando uma vez ele me despertou. Em outra ocasião, cortei-me na mão e fui medicada por uma criada, e só soube tudo isso na manhã seguinte. Igualmente me havia dito que eu tinha costume de passear dormindo, quando era mais jovem, porém julguei que tal hábito havia desaparecido. Nunca, porém, executaste algum trabalho escolar dormindo? Não. Por que julgais então tê-lo feito agora? Não sei, eu somente tinha pedido a Deus que me ajudasse nas ideias, e pedi tanto que julguei ter sido atendido durante o sono. Não sei de que outro modo esse trabalho podia ter sido feito. Seguiu-se então entre o reitor e a professora uma conversação, no decurso da qual ouvi fazer alusões a um caso semelhante que se dera em um país estrangeiro. Um estudante fatigado de seus estudos escreveu um tratado sobre assunto científico, trabalho que fora considerado de alto valor. Afinal, os papéis me foram restituídos com a ordem de copiar cuidadosamente a composição e juntá-las aos meus outros trabalhos. É um caso muito raro, disse-me o reitor, mas visto não haver dúvida de ser vossa letra e em razão de a senhorita Whittingham dizer-me que nunca teve motivo para duvidar da vossa perfeita sinceridade e honorabilidade, não nos assiste o direito de rejeitar esse trabalho, por estranho que ele seja. Temos ouvido falar de casos semelhantes, e se bem que sobre eles se formulassem diversas teorias, estou inclinado
a aceitar a vossa opinião, quando vos referiste ao auxílio de Deus em resposta à vossa prece. Jamais um coração pulsou com tanta alegria como o meu, quando, apertando o precioso manuscrito contra o meu peito, eu corria para o salão de estudo com o fim de copiar a minha composição. Parecia-me haver ganho uma batalha. Havia reconhecido que eu era sincero e honesto. A voz do reitor tinha sido muito afável quando me falara, e tanto ele como a professora olhavam-me com bondade quando lhes agradeci isso com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. No dia do exame, cumpriu-se o programa habitual. As audições de canto, os solos de piano, as exibições de desenho realizaram-se como nos outros anos. Veio depois a leitura das composições. Cada uma delas teve o seu pequeno valor, porque todas estavam mais ou menos boas. O reitor explicou depois que ele considerava a minha composição, que ia ser lida por último, como uma resposta direta a uma prece. Ele não a tinha classificado entre as peças concorrentes, porque isso não seria justo. Para as outras alunas, mas não podia deixar de considerá-las como uma obra muito bela, pelo que ele ia tomar a liberdade de lê-la em voz alta. Assim foi feito, mas penso que essa leitura não provocou muitos comentários, salvo na mesa. Todas as alunas já achavam fatigadas por causa dos trabalhos dessa manhã e do calor que reinava no salão. Percebi da parte do reitor e dos professores palavras amáveis e uma escrivania bem provida com uma recompensa especial. Eu ignorava o motivo, pois me tinham dito que, por causa das circunstâncias presentes, a minha composição não podia fazer parte do concurso. Isso, porém, pouco me importava. Eu estava perfeitamente feliz e satisfeito com o louvor que me havia concedido. Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.